Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo a análise do jogo empate Ceará 1, São Paulo 1. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois eu diria que foi um bom empate para o Ceará, que abriu o placar muito cedo, mas sofreu o empate e pouco criou no restante do jogo. O Ceará começou bem o Campeonato Brasileiro, mas hoje cedeu o empate para o São Paulo. Foi o quinto empate do São Paulo em 6 rodadas no Brasileirão 2025. Mas o São Paulo foi a primeira equipe a visitar o Vozão nesta edição do campeonato e não ser derrotado. Tem que levar isso em consideração também. E o São Paulo contou com pouquíssimos titulares em campo. O Vozão também estava desfalcado do Bruno Ferreira, do Fabiano, do Ailon. O Ceará fez o gol muito cedo, o São Paulo conseguiu empatar o jogo, teve boas atuações dos jovens que entraram mais uma vez, e o Ceará não cumpriu tão bem a proposta da partida adotada quando saiu vencendo o jogo cedo. Também não se impôs da forma como se espera na primeira metade do segundo tempo e só foi pressionar o Vozão em busca da vitória no final. Não foi um bom jogo, o nível técnico foi baixo no geral. Léo Condé escalou mais uma vez o Fernando Miguel no gol, na ausência do Bruno Ferreira. O Fabiano Souza foi desfalque, como eu falei antes, e Rafael Ramos foi o seu substituto. Pedro Henrique ganhou oportunidade pela primeira vez como titular na ponta esquerda. Matheus Bahia voltou ao time na lateral. E o técnico de São Paulo escalou um time misto, um time pouco entrosado. Cédric Soares, Juan, Alan Franco, Marcos Antônio, o André Silva começaram no banco. E Igor Vinícius ganhou a oportunidade na lateral direita. Ferrarese na zaga com o Sabino, a dupla. Enzo Dias voltou a ser titular na lateral esquerda. Bobadilla, Luciano, Rian Francisco também jogaram hoje. E aos 3 minutos o Ceará faz o gol, a torcida comemorou e muito, mas devia ter continuado nesse pique. Não continuou, deu espaço para o São Paulo. Pedro Henrique fez um golaço, por cobertura sobre o goleiro Rafael do São Paulo. E o Ceará recuou depois do gol. São Paulo tomou conta do jogo, mas também pouco criou, né? Até que aos 43 minutos, Ferreirinha cruzou e Rian cabeceou para empatar a partida. E ainda antes do fim do primeiro tempo, o Luciano teve uma grande chance para virar e o goleiro Fernando Miguel fez grande defesa. Ferreirinha, como já estava previsto, foi poupado do segundo tempo, deu lugar a Cédric. Rodriguinho e Marco Antônio entraram nos lugares de Alisson e Igor Vinícius, logo depois de Araújo ter chutado por cima o segundo gol cearense. Como que o Michel Araújo perde esse gol? Como que o Michel Araújo não faz? Seria o gol da vitória do Ceará. Aliás, o único lance perigoso do jogo, e do segundo tempo também. O São Paulo estava bem da vida com o empate, o Ceará queria mais, mas também não ficou triste com esse empate. Aos 45 minutos, Luciano deu lugar ao zagueiro Alan Franco para jogar os últimos minutos, de acréscimos inclusive, e o Ceará demorou apenas 3 minutos para aproveitar a altíssima velocidade e a capacidade de ataque, as costas da defesa que Pedro Henrique tem pela ala esquerda. Matheus Bahia recebeu de Dieguinho, lançou de primeira ainda do campo de defesa para o camisa 7 correr atrás de Igor Vinícius e marcar por cobertura um gol lindo do Ceará. E um ataque rápido e direto para inaugurar o placar. E com a desvantagem não restou outra situação ao São Paulo, E foi para o ataque, foi pressionar, foi tentar o empate. Tentar achar espaços diante de um Ceará que defendia e defendia muito bem, com competência. O problema para o São Paulo foi superar esse bloqueio do Ceará, esse bloqueio forte do Ceará. E mexeu a bola com lentidão, não achou os meios,
não teve agressividade, né? Esse foi o jogo do São Paulo. Tentou fazer a bola chegar aos pés de Ferreirinha, que é o mais perigoso, do Lucas Ferreira também, né? Ambos sempre jogando muito aberto pelos flancos. Mas o Vozão tinha combates agressivos, né? E não deixou os pontas do São Paulo criar alguma chance de gol, né? Até que teve esse gol aí que eu falei já no final do primeiro tempo. A dobradinha, né? A dobradinha Pedro Henrique e Galeano, que não permitiam ultrapassagens e tabelas com acionamento de Igor Vinícius e também do Enzo Dias. E o Bobadilla foi quem mais chegou perto, jogando por dentro para incomodar. Ele, inclusive, acertou um chute de fora da área e acionou o Rian com um bom passe, isso por dentro da defesa. Alisson e Luciano, muito feijão com arroz, né? O Marlon fez um primeiro tempo muito bom na proteção da área. Dieguinho e Sobral também se defenderam muito bem como cabeças da área. E, por mais que tivesse cumprido bem o seu papel na parte defensiva, faltava o Ceará o quê? A outra parte da estratégia, que seria os contra-ataques. Roubar bolas que possibilitassem esse contra-ataque. E fez isso em lugares assim muito recuados do gramado. E basicamente não conseguiu ter grandes jogadas ofensivas de destaques. Teve ligações diretas para Pedro Raul, né? Para ele escorar para algum companheiro ou dominar também, não teve grandes efeitos. Pedro Raul não esteve no seu dia, digamos assim. A situação melhorou para o São Paulo depois do primeiro escanteio que teve, né, favorável ao Ceará na partida, e o Ceará teve que se adiantar e Lucas Ferreira aproveitou o rebote para arrastar em velocidade e conseguir um escanteio. Aí o Ferreirinha cruzou, o Rian cabeceou entre o William Machado e o Matheus Bahia na segunda trave e o empate aconteceu do jovem atacante. E o São Paulo ainda teve uma boa chance de virar o jogo logo depois, quando o Bobadilla entrou e colocou um passe para o Luciano no meio da defesa, mas o Fernando Miguel defendeu a finalização do camisa 10 do São Paulo. No intervalo, o técnico de São Paulo, preservando o Ferreirinha, tirou o ponto para a entrada do Cedric. E Lucas Ferreira foi jogar na ponta esquerda. O Ceará tentou adiantar um pouco a marcação na segunda etapa e isso naturalmente liberou espaços, né, dentro do campo do Ceará. Rian Francisco participou de 2 boas jogadas ofensivas, isso nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas os 2 lances não foram bem finalizados, né? E o jovem centroavante deixou o jogo com cãibras, se mexeu demais, se movimentou demais, e aí entrou o André Silva. O Léo Condé, por sua parte, também tirou o Mugni e tirou também o Pedro Henrique para as entradas de Matheus Araújo e do Guilherme. O Ceará cresceu um pouco, né, com essas substituições e com o passar do tempo, mas não apresentava aí um jogo objetivo, ofensivamente falando. Pedro Raul sofreu, teve a ótima marcação aí do Ferrarese e do Sabino, né? Só finalizou uma vez com certo perigo, mas se mexeu e teve aquela iniciativa para produzir. A melhor chance do Ceará caiu nos pés de Matheus Araújo. E ele isolou diante do Rafael, depois de uma ótima jogada entre o Fernando Sobral e o Galeano pelo lado direito de campo. E aí o Condé sacou esses 2 jogadores nos últimos minutos e antes já tinha tirado também o Matheus Bahia. Lourenço, Lelê e Nicolas entraram. Lourenço não foi bem, Lelê razoável, e o Vozão passou a ter uma dupla de centroavantes altos na reta final do jogo para aproveitar aí, quem sabe, um lançamento, um cruzamento. E também teve a entrada de Guilherme na área. O Zubeldia, técnico do São Paulo, utilizou o Marcos Antônio, o Rodriguinho, o Alan Franco no final da partida.
Alisson, Igor Vinícius e o Luciano saíram de campo. O São Paulo terminou a partida com 3 zagueiros para garantir pelo menos o empate, né? E o Ceará foi para cima para tentar vencer o jogo, né? O São Paulo conseguiu segurar o resultado e teve algumas jogadas de ataque que assustaram o Ceará, com o Lucas Ferreira, que foi um dos melhores em campo. Sabino também foi muito bem pelo lado do São Paulo. Pelo lado do Ceará, tivemos aí o destaque, né, o destaque maior do Pedro Henrique, que ousou, né, que fez um lindo gol. E também gostei do Fernando Sobral, do Galeano também esteve muito bem por parte do Ceará. E você, meu amigo torcedor do Vozão, quem foi o destaque da partida? Quem foi o craque do jogo? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Ceará você tem análise, opinião, você tem notícias a todo momento e lives também. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.